Irei falar hoje sobre a comunhão dos santos, esta pérola da doutrina da Igreja Católica. O que é isso realmente que nós, católicos, professamos todos os domingos na profissão de fé na Santa Missa? Para entendermos o que é a comunhão dos santos, precisamos antes saber o conceito de corpo místico de Cristo. A Igreja Católica Universal, ou seja, a Igreja Católica do mundo inteiro, constitui, forma o chamado corpo místico de Cristo, que é, na verdade, um organismo sobrenatural. E este corpo tem uma cabeça que é Jesus. Isto, evidentemente, é uma realidade espiritual. Nós não vemos, mas existe. É como se fosse um corpo invisível. Imagine, um corpo invisível onde a cabeça é Jesus e o tronco com os membros somos nós, da Igreja Católica. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos permanentes, os religiosos e os leigos. Em que momento e como é que nós passamos a fazer parte deste corpo místico? No momento em que somos batizados e pelo próprio sacramento do batismo. Porque, ao sermos batizados, somos imediatamente inseridos, enxertados, grudados neste corpo invisível, o corpo místico de Cristo. Daí a importância preciosíssima do batismo, de sermos batizados. Assim, no batismo, somos grudados no corpo místico de Cristo. Somos filho de Deus no Filho Jesus. E a existência desse corpo místico é atestada pelas Sagradas Escrituras. Em várias cartas de São Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 12, em que o Espírito Santo fala por São Paulo: e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. A cabeça, então, deste corpo místico é Jesus. O tronco e os membros é a igreja. Somos todos nós. Só que a igreja é uma só, mas ela é subdividida em 3 partes. Existe a igreja triunfante, ou gloriosa, formada pela Virgem Maria, os anjos, os santos, os beatos e as almas que já se encontram no céu. Existe a igreja padecente, que são as almas que estão se purificando no purgatório. E por fim, tem a igreja militante ou peregrina, que somos todos nós aqui na terra. Neste corpo sobrenatural, invisível, tanto a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante estão ligadas entre si, estão unidas e, evidentemente, ligado a Jesus, que é a cabeça. E ligadas por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une. Ele é a alma desse corpo invisível. Vamos dizer assim, ele é a seiva desta videira. Então, esta comum união entre as 3 igrejas e Cristo é que chamamos de comunhão dos santos. E, quando dizemos creio na comunhão dos santos, não estamos só falando dos santos canonizados. Santos aí são os santos de Deus. Estamos falando aqui
de todos aqueles que foram incorporados à Igreja de Cristo por meio do batismo. Ou seja, todos aqueles que foram enxertados pelo batismo no corpo místico de Cristo. Agora que vem a beleza. Um corpo biológico tem uma comunicação entre os vários membros, não é isso? Assim, se um dedo do pé dói devido a uma unha encravada, todo o corpo se ressente, não é verdade? A gente fica com a expressão facial de dor, ficamos indispostos, irritados, é ou não é? Outro exemplo, se eu me alimento, estou falando do aparelho digestivo, todo o corpo se beneficia deste alimento. Se eu respiro, os pulmões, uma das partes do corpo, um dos membros do corpo, todo o corpo se favorece. Vejam então que existe uma comunicação no corpo biológico. Assim, do mesmo modo acontece isso com o corpo espiritual, esse corpo místico de Cristo. Assim como acontece no corpo biológico esta comunicação entre os vários órgãos, os vários membros, assim também acontece com o corpo místico de Cristo na comunhão dos santos. Só que isso é uma realidade espiritual que não vemos. Mas é importante nós sabermos que no mundo espiritual não é preciso que as coisas apareçam para produzir o efeito. Entendem? Assim, no céu, nossos santos, beatos, os anjos, as almas que já se encontram no céu, intercedem por nós. A estes devemos rezar-lhes pedindo proteção e auxílio em todas as nossas necessidades espirituais e temporais, né? No purgatório também, nossos irmãos falecidos rezam por nós. Infelizmente, essas almas do purgatório já não podem mais rezar por si mesmas. Elas não podem mais merecer para si mesmas. Por quê? Porque o seu tempo já passou. Nós só podemos merecer para nós mesmos enquanto estivermos vivos. No purgatório, não poderemos mais rezar por nós mesmos, para diminuir as nossas penas expiatórias, nem para que nossa alma seja logo conduzida ao céu, para contemplarmos Deus face a face. Vamos depender das orações da igreja triunfante e da igreja militante. Somos nós aqui na terra. Mas as almas do purgatório, enquanto na dor e no sofrimento do purgatório, elas se purificam e nessa purificação, interessante isso, elas beneficiam os outros membros da igreja peregrina, que somos nós. E de nós também estas almas do purgatório esperam ajuda, ou seja, as nossas orações, sacrifícios, esmolas, as nossas participações nas santas missas. E a própria Sagrada Escritura nos atesta essa realidade importantíssima da oração pelas almas do purgatório, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Diz assim: é um santo e salutar pensamento rezar pelos defuntos, para que sejam libertados de seus pecados. Assim, nós, aqui na terra, as almas do purgatório, os santos e os anjos no céu, formam um só corpo. Estamos ligados espiritualmente e podemos nos ajudar mutuamente. Ok? Então, quando, por exemplo, eu rezo o terço fazendo os meus oferecimentos, quando eu ofereço algum sacrifício, por exemplo, um jejum, o sofrimento de uma doença, uma angústia que estou passando, uma humilhação que eu experimentei. Quando nós fazemos isso,
por meio deste corpo místico, essa realidade sobrenatural, através do Espírito Santo, que é a alma deste corpo, eu beneficio outros membros deste mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo, que intercede incessantemente por nós junto ao Pai. Um fiel que reza, por exemplo, em seu quarto, um doente no hospital que ofereça a Deus o seu sofrimento, a sua solidão, o homem ou a mulher que faz do seu trabalho uma prece, são grandes benfeitores da humanidade. Não há vidas inúteis na família de Deus. Pessoas humildes, doentes, pobres, aqueles que são oprimidos, pessoas esquecidas socialmente, podem ser invisíveis usinas de força, colaboradores permanentes e de importância vital para o bem que circula no mundo, devido às suas orações, sacrifícios, porque estas orações, estes sacrifícios chegam efetivamente a outras pessoas que fazem parte deste mesmo corpo místico, cuja cabeça é Cristo, que intercede incessantemente por nós junto ao Pai. E assim, com os nossos atos de piedade cristã, através desta comunhão dos santos, esta pérola da Igreja Católica, onde um membro beneficia outro, chegaremos, por misericórdia divina, ao céu. E lá na eternidade, veremos os rostos daqueles que se beneficiaram de nossas orações, sacrifícios, novenas, das nossas participações nas santas missas, da nossa esmola. Entenderam? Esta é uma realidade realmente fantástica, que precisamos ter este conhecimento, essa noção, para que possamos nos beneficiar mutuamente dentro desse grande organismo que é a Igreja. E não nos esqueçamos, fazemos o bem na medida de nossa santidade. Quanto mais santos, mais bem fazemos. Mas também, quanto menos santos, menos bem fazemos.